Olá, queridos irmãos, sou o pintor e hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, promessas de início de ano, tá? Ou seja, todo ano a gente faz inúmeras promessas de início de ano, como emagrecer, poupar dinheiro, fazer um curso, ler um livro, reformar a casa, enfim, vários, né? E até a gente recorre a cores, né, na virada do ano, pô, vou de branco, vou de azul, vou de amarelo, e ali a gente faz essa brincadeira, né? Vou virar o ano de que cor para ver o que eu vou ter de sorte aí no ano seguinte, tá? Agora, se você quer algumas dicas de como realizar esses sonhos e tornar esses sonhos realidades, fica aí depois da vinheta e segue as recomendações do pintor. Bom, é comum, né, a gente realizar vários planos que sejam realizados durante o ano. Porém, na realidade, o que fazemos são outras coisas e deixamos o que foi planejado para outra oportunidade. Com isso, vem as frustrações ao longo dos meses devido à não realização, ao menos de um dos sonhos que idealizamos, né, lá no início do ano. Isso mostra o quanto é importante, além de sonhar, colocar algumas questões em prática na questão, por exemplo, do planejamento de nossas vidas durante o ano, tá? Então vou passar duas dicas aí para a gente poder idealizar os nossos sonhos, né, e torná-los realidades aí, tá? Eu, pelo menos, sigo essas duas dicas e tem funcionado bastante, tá? Então, segue aí as duas dicas. Primeiro, dividir para realizar. Primeiro passo, né, a gente tem que dividir o ano em períodos, né, em objetivos pequenos, para que a gente facilite o nosso planejamento e tornar aí as nossas metas mais fáceis de serem atingidas ao longo do ano aí também. Além de dividir grandes projetos em esforços pequenos, tá? Parcelar o trabalho para alcançar as metas é essencial, ou seja, é mais fácil eu fazer pequenas atividades ao longo do ano para alcançar um objetivo grande do que querer fazer um objetivo grande já direto, sem nenhum planejamento, tá? A questão ali de se frustrar e não conseguir realizar, ela é muito grande, muito diferente de quando você idealiza pequenas etapas ali da atividade que você vai se realizando com essas pequenas etapas e aí quando você vê, já fez o seu sonho grande master ser realizado, tá? Então, para que você possa se adequar também a eventuais imprevistos, tá? Afinal, né, imprevistos sempre pode acontecer e podem interromper lá os grandes planos de acontecer. E se você está com pequenas atividades para realizar o grande plano, tá? Independentemente dos imprevistos que acontecem, eles podem ser encaixados aí no decorrer do nosso planejamento também. A partir da definição de tarefas em curto, médio e longo prazo para realizar os nossos objetivos, segmente o ano em mensal, trimestral, semestral, até mesmo anual, tá? De que modo que a gente consiga distribuir o ano aí em pequenos, médios e longos prazos também, tá? Além do que, é importante a gente determinar uma data de início e fim para cada período desse que a gente determinar de nossos objetivos, né? Bem como os passos que a gente deve fazer para realizar cada um desses. É importante mesmo, tá? E ao final de cada etapa pequena dessa, é realmente avaliar aí os resultados de cada ciclo desse. Por quê? É importante a avaliação. Importante avaliar justamente para a gente poder pegar essas informações e ver, a gente conseguiu concluir, não conseguiu, precisa estender para o próximo ano, tal e tudo mais, tá? Porque é importante o quê, né? O planejamento não tem que ser rígido, fechado e tudo mais, né? A gente deve analisar esses dados para flexibilizar o nosso plano de ação para se acomodar às mudanças de cenários e condições, visto aí o ano de 2020, a gente planejou diversas coisas aí, para o ano de 2020 veio a pandemia, né, e frustrou vários planejamentos, bem como se a gente tivesse um planejamento, a gente ia analisar essas ações, tá, e flexibilizar esse nosso planejamento
não durante o ano, mas iria se estender realmente para o ano seguinte, devido às condições que a gente se encontrou e se deparou decorrente à pandemia também, tá? Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo, tá, realmente é importante, que é colocar em prática o nosso planejamento. E como que a gente coloca em prática o nosso planejamento, tá? A gente precisa definir o que é preciso fazer para alcançar e definir o passo anterior. Bom, o segundo passo é definir o que precisa fazer para alcançar o que definimos no passo anterior. Afinal, sonhos sem ações são apenas sonhos, não são realidades. Então, veja um exemplo que eu separei aqui. O objetivo, meu sonho, é reformar a sala de casa. Tá? E o que eu preciso fazer para reformar a sala de casa? Vamos fazer um planejamento. Qual que é o plano de ação? O que eu preciso? Eu preciso orçar material. O que eu vou usar de material? Levantar mão de obra que eu preciso. Quais os recursos necessários que eu vou precisar? Vou precisar liberar espaço para fazer a atividade. E vou ter a reforma propriamente dito em si. Tá? Então aqui o meu objetivo de curto prazo será realizar o orçamento para descobrir se aquele orçamento encaixa na minha verba do ano ali, tá? Então esse é o de curto prazo. Já o de médio prazo é levantar os recursos necessários que eu vou precisar, mão de obra, material e tudo mais, tá? Então isso é muito importante, e o espaço que eu vou precisar disponibilizar para essa reforma. Afinal, vou estar com a sala interditada, vou ter que utilizar outro espaço como sala. Tá? Então isso é importante, porque vou estar lá com a sala toda bagunçada, não tem um outro espaço, isso tudo vai me frustrando, ia querendo acelerar a reforma da casa e sair tudo fora do planejamento. Então por isso que é importante a gente pensar e planejar para fazer as coisas. Tá? Já em longo prazo é a reforma propriamente dita, realizada ali, em execução. Tá? Isso é muito importante. Ou seja, separei lá o meu objetivo, que é reformar a sala, é muito grande, em pequenas etapas, ou seja, fazer orçamento, levantar a mão de obra e material, separar espaço disponível para a realização da atividade e o final é fazer a reforma. Tudo isso contempla o quê? Todo o meu planejamento de reformar a minha sala, meu objetivo maior. Tá? Então isso é uma forma de a gente fazer um planejamento e alcançar o objetivo de um sonho realizado. Tá? Então, portanto, para todas as suas metas, você deve realizar um plano, tá? Como este que eu dei de exemplo, tá? Em etapas de ações que possam ser realizáveis, né? Nada de fazer ações que você idealiza que seja realizável. Não, tem que ser algo palpável, realizável, fácil de fazer, tá? Que se você tiver dificuldades, não vai ser difícil a execução, tá? Em prazos também definidos, prazos também coerentes, né? Não adianta falar, vou fazer a reforma da sala em um mês, sendo que eu nem separei recurso, nem vi material e tudo mais, tá? Então por isso que é muito importante fazer esse planejamento para todos os nossos sonhos e objetivos. E ao final do ano, tá? É muito importante que a gente realize ali um levantamento de todo ano, tá? Daquilo que não foi realizado. Tá? E não entenda isso como uma frustração, e sim uma necessidade de melhorar o nosso planejamento para o ano seguinte. Tá? E os sonhos ali que foram alcançados devido ao planejamento é realmente curtir ali a realização daquele sonho que foi alcançado. Tá bom, pessoal? Então é isso, irmãos. Não se esqueçam e se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe para que cada vez a gente melhore cada vez mais o canal. Tá bom? Fique com Deus e um beijo do pintor também.